Iluminando nossos olhos, 3 de abril. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmos 19, versículo 8. Você é convidado a olhar para a lei de Deus. Tome os 10 mandamentos que brotam dos princípios de amor a Deus e ao homem e veja se está em harmonia com os requerimentos deles. Quero fazer um pequeno comentário nessa parte desse texto. Vou repeti-lo mais uma vez. Tome os 10 mandamentos que brotam dos princípios de amor a Deus e ao homem. É muito comum ouvirmos que Cristo resumiu em 2 mandamentos os 10, tornando-os isentos da obrigatoriedade dos 10 preceitos da lei. Ainda citam Mateus capítulo 22, versículo 35 ao 40, que diz: E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ouça agora com bastante atenção o último versículo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, desses 2 mandamentos depende toda a lei. Se depende toda a lei desses 2, então os outros 8 mandamentos ainda estão em vigor. Cristo não os resumiu em 2, ele apenas mostrou que a lei se resume no amor, o amor a Deus e ao homem. Ouça o que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 9 e o versículo 10. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo cita aqui 5 dos 6 mandamentos. O único que faltou foi: honra teu pai e tua mãe. Mas ele disse: e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Queres cumprir a lei? Ame a Deus em primeiro lugar e segundo, ame seu semelhante, assim como Cristo nos amou. Quando Deus entregou as tábuas de pedras escritas com o dedo de Deus e deu a Moisés no Monte Sinai, foram 2 tábuas. Na primeira tábua estavam escritos os 4 primeiros mandamentos. Na segunda tábua estava escrito os outros 6, totalizando 10 mandamentos. Sendo os 4 primeiros referindo-se do meu amor para com Deus, e os outros 6 referindo-se do meu amor para com o meu semelhante. Se não estar quebrando qualquer um, pode pedir o que quiser, e lhe será feito, pois você está sob o favor de Deus. O único modo pelo qual você pode determinar se é justo ou não é examinando o seu coração à luz da lei e do Espírito de Deus. Do mesmo modo que o espelho revela os defeitos na sua aparência, o espelho moral da lei lhe tornará claras as imperfeições do caráter e a verdadeira condição do coração. Os que estão olhando para a perfeita lei da liberdade e procurando tornar-se aptos para o céu, compreenderão sua necessidade de ajuda divina e serão frequentemente achados perante Deus em oração. O texto aqui é muito claro. Se não estamos quebrando qualquer um dos 10 mandamentos, podemos pedir o que quiser e nos será feito, pois nós nos achamos sob o favor de Deus. Somente aqueles que são santificados pela verdade serão aceitos como herdeiros da vida eterna.
A santificação que Deus intenta ter em seus filhos não é daquela que leva os homens a gabar-se de sua santidade e a rejeitar a lei de Deus, que é santa, justa e boa. Romanos capítulo 7, versículo 12. Jamais uma pessoa pode afirmar que vive em novidade de vida ou dizer que é uma nova criatura em Cristo Jesus e ao mesmo tempo rejeitar a lei de Deus com o sofisma de que a mesma foi abolida. Não há santificação à parte da obediência. Se uma pessoa diz que está sendo santificada e ao mesmo tempo rejeita a lei, isso não é santificação. Isso chama-se presunção. Santificação bíblica é implícita obediência aos requerimentos de Deus. Cristo não morreu para salvar ninguém na poluição do pecado. E o pecado, o que é o pecado? Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles, Mateus capítulo 1, versículo 21, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em seus seguidores, Romanos capítulo 8, versículo 4. Será que Cristo veio nos salvar para que nós continuássemos pecando? Se pecado é a desobediência à lei, então é isso que está ocorrendo na vida de muitos que rejeitam a lei de Deus. A morte do Filho de Deus na cruz demonstra o imutável caráter dos preceitos de Jeová. Se a lei pudesse ser mudada, não haveria necessidade da morte do Filho de Deus. Porém, os que afirmam que, se a lei pudesse ser obedecida, Cristo não haveria necessidade de ter morrido. Verdade? Mas Cristo morreu no lugar do homem culpado, justamente porque o homem transgrediu a lei. E o mesmo não podia pagar o preço do pecado e permanecer vivo. Por isso tornou-se necessário Cristo morrer em nosso lugar, pois Ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, em Cristo Jesus, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Então, quão angustiados deveríamos ficar em virtude de cada transgressão e desobediência? O precioso Salvador foi ferido por nossa iniquidade. E o que seria iniquidade? As nossas transgressões, as nossas desobediências. Há inimizade contra os mandamentos de Deus no coração dos que alegam santificação e recusam-se a reconhecer a obrigação comprometedora da lei. A aversão lhes vem ao coração tão logo a lei é mencionada. Eles professam crer que a lei foi abolida, mas se a lei foi abolida, qual é o padrão pelo qual seremos julgados diante do trono do juízo de Cristo? Na verdade, o propósito de Satanás sempre foi anular a lei. Em todo tempo, em todas as épocas, Satanás sempre teve essa intenção de anular a lei de Deus. Por quê? Simplesmente porque a lei ela é a expressão exata do caráter de Deus. Pois ele sabe muito bem que se o homem contemplar a lei do Senhor, o mesmo será transformado. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Um outro ponto é, se não há um padrão pelo qual seremos julgados diante do trono do juízo de Cristo, então não haverá um juízo. Ele quer que muitos acreditem que irão ser salvos de qualquer jeito, pois Deus é amor e não condenará ninguém. Mas não é preciso permanecer no engano, pois a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, versículo 105. Não permita que os planos do inimigo se concretizem em você, mas faça todo o possível, e até mesmo, se sacrifício for preciso, para que os propósitos de Deus sejam realizados em sua vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia a seguirmos no caminho em que deve andar.